Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do canal, tudo bem? Hoje eu quero explorar com vocês, né? Para quem ainda não me conhece, sou Felipe Martins, professor e delegado de polícia. E esse é o nosso canal. Se você puder se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo, vai nos ajudar. Tudo isso é gratuito. E também quero agradecer quem já acompanha, quem já é inscrito, tá bom? Vamos lá, vejam, hoje é sábado, né, 9 de setembro de 2023, nós tivemos a informação que o STF ele aceitou, né, na pessoa do relator, ministro Alexandre de Moraes, a delação premiada feita pelo senhor Mauro Cid. E vejam, qual que é o contexto aqui? Nenhum viés político, por favor, pessoal. Isso aqui não se trata. Nós vamos só comentar sobre a questão da delação premiada, tá? Que é espécie do gênero colaboração premiada, ter sido firmada junto à Polícia Federal, junto ao delegado de polícia. Então, nosso vídeo de hoje fala sobre a possibilidade do delegado de polícia firmar acordos de colaboração premiada. Tudo bem, pessoal? Então, o comentário aqui é técnico, nada tem a ver com questões políticas, mas é apenas voltado para a possibilidade do delegado de polícia participar e celebrar acordos de colaboração premiada. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Como eu falei aqui, a delação premiada ela é uma espécie do gênero colaboração premiada. Por que eu digo isso? Porque o Instituto da Colaboração Premiada ele foi melhor regulado na Lei 12.850, que fala da lei de combate, né, ao crime organizado, às organizações criminosas, trouxe condutas típicas, meios de obtenção de prova e todo o disciplinamento da colaboração premiada. E dentre uma dessas possibilidades, pessoal, está o de você delatar os coautores, entregar os coautores. Então, fala aqui, olha só, o artigo 3, ele fala o seguinte: em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova, meios de você obter as provas. Um desses meios fala lá, inciso 1, a colaboração premiada. E no 3A, vai falando aqui da colaboração premiada, ela tem que ter algum dos seus resultados, certo? Ele pode, como resultado, pessoal, a colaboração premiada pode ser de identificar coautores, identificar a estrutura de uma organização criminosa, poder prevenir, né, um crime, indicar a localização de uma pessoa que esteja sob o poder dessa organização criminosa, revelar essa estrutura, recuperar ativos. Então, a colaboração premiada ela é muito mais ampla do que apenas a delação, delatar alguém. Tá, pessoal? Então, nesse contexto que se insere a colaboração premiada e entra aí a delação premiada. Mas aonde eu quero chegar a você, tá? Deixa eu ver aqui, eu estou abrindo aqui a lei, veja lá, tá? Deixa eu abrir aqui, lei do 12.850. Lógico, pessoal, quando acontecer a colaboração, não é apenas a palavra, o colaborador tem que indicar elementos, onde buscar elementos que corroborem. Não apenas é a palavra do delator, mas isso tem que ter outros elementos probatórios para poder confirmar e corroborar, inclusive gerar uma condenação a alguém. Tá, pessoal? Veja bem, artigo 4 fala o seguinte, olha os resultados. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Revelação da estrutura hierárquica e divisão de tarefas da ORCRIM. Veja, aqui não tem apenas a identificação de coautores, tá? Prevenção de infrações penais, recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pelo ORCRIM, localização de eventual vítima,
com a sua integridade física preservada. Percebeu? Então, nesse contexto, pessoal, a discussão aqui é o seguinte: a própria lei de organização criminosa, ela promoveu, ela dispôs sobre a possibilidade do próprio delegado de polícia propor esse acordo de colaboração, com depois, lógico, tem que haver a manifestação do Ministério Público. Tá? Esse dispositivo foi questionada a sua constitucionalidade, por isso que eu estou falando aqui, né? E essa colaboração premiada na forma de delação, ela está prevista em outros dispositivos legais, na lei de drogas, na lei de lavagem de capitais, nos crimes contra a ordem tributária, na lei de crimes hediondos. Então, essa delação, né, que é uma espécie do gênero colaboração, ela tem previsão em outras leis, e inclusive com algumas modificações. Veja aqui, pode ser aplicada a colaboração premiada, por exemplo, ó, na lei de lavagem de capitais. Deixa eu abrir ela aqui. Vamos abrir, ó, Lei 9.013, tá? De 9613 de 98. Olha aqui que interessante, ó. Deixa eu ver, eu gosto de fazer e ver aqui na própria legislação para a gente poder chegar lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 9613 fala lá sobre a colaboração. Veja, a pena poderá ser reduzida de um terço a 2/3, pode o juiz deixar de aplicá-la, ou se o autor participe, colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração da infração penal, identificação de autores, coautor e partícipes, localização dos bens, direito, valores ou objeto do crime. Olha que beleza aqui, tá? Então, tem diversos dispositivos que prevêem, que permitem justamente a delação premiada. Ok? Então, nesse sentido, pessoal, hoje, pelas notícias, o ministro Alexandre de Moraes, ele aceitou essa delação, e também consta, a gente não teve acesso aos autos, tá? São sigilosos, mas ao que consta, o Ministério Público Federal seria sido contrário, e mesmo assim o ministro homologou. Perfeito? Esse é o ponto principal. Agora vamos lá, pessoal. Vejam, onde eu quero chegar aqui. Foi proposta uma ADI pelo próprio Ministério Público Federal questionando a validade da lei de organização criminosa ao atribuir essa possibilidade ao delegado. Só que, o que foi estabelecido na ADI 5508? Ela considerou constitucional a possibilidade dos delegados de polícia celebrarem acordos de colaboração premiada na fase do inquérito policial. Lógico, o delegado de polícia vai poder propor e celebrar esse acordo na fase do inquérito policial. Quando se tornar um processo, apenas ao Ministério Público cabe essa função. O Ministério Público pode propor na fase já de processo, como ainda na fase do inquérito policial, da investigação, ok? Feita essa premissa. E aqui, a ADI 5508, ele considerou constitucional essa atuação do delegado de polícia e diga o seguinte, que tem que ter um parecer, está na lei, mas quem vai decidir se vai homologar ou não esse acordo, depois de avaliar a proposta e efetuar o controle das cláusulas, é o próprio juiz. Então, em tese, tá, pela ADI 5508, o Ministério Público vai se manifestar, o delegado de polícia vai celebrar esse acordo e vai encaminhar ao Poder Judiciário, cabe ao juiz homologar ou não, e verificar requisitos de validade, de espontaneidade, ver se os prêmios pactuados são proporcionais, estão de acordo, ok. Tá? Esse é o ponto. E mesmo com uma manifestação desfavorável do MP, em tese cabe ao juiz analisar. Tá? Esse é o ponto principal. Tá? E aqui a notícia diz que o ministro aceitou, né, homologou, né, o acordo, a delação, nesse caso específico, seria uma delação premiada, mesmo com manifestação contrária do MP, ok? Agora, o outro ponto, depois, no agravo regimental na petição 8482, já em 2021, o ministro Fachin, e foi seguido pela maioria dos ministros, foi o seguinte: desta feita, um acordo de colaboração premiada celebrado pela Polícia Federal, mediante o delegado de Polícia Federal, houve um parecer
contrário do MPF. E aqui, o que prevaleceu o entendimento? O delegado de polícia pode celebrar, ok, bacana. O Ministério Público vai se manifestar, ok, está na lei, assentado, pacífico. Mas, nesse ponto aqui, o que posicionou-se o Supremo nesse ponto? De que deveria o Ministério Público, como discordou, não deu um parecer favorável, esse acordo tornou-se sem efeito pela discordância do MP. Então, passou-se a entender que, para ter a validade, quando o juiz for analisar, tem o acordo proposto, né, e celebrado junto à autoridade policial, teria que ter um parecer favorável do MP e o juiz vai analisar a partir daí os requisitos e tendo também esse parecer, seria uma condição para que o delegado pudesse também celebrar, tá? Esse caso que foi manifestado hoje, a gente precisa esperar mais alguns dias, temos que ver como é que ficou esse posicionamento, porque de acordo com a ADI 5508 anterior, tá, balizou que quem vai decidir é o juiz e vai ter parecer do MP, mesmo ele sendo favorável ao contrário, isso não era vinculante. Aqui nessa petição, ele diz que ele anulou, né, ele tornou sem efeito porque o parecer, o MP discordou da colaboração celebrada diretamente entre o colaborador e a Polícia Federal. E hoje o ministro toma essa decisão. Mas o ponto principal, pessoal, independente de discussões políticas, já falei que isso não é o caso, o delegado de polícia, ele pode, e ele tem previsão legal e é constitucional, esse acordo de colaboração premiada. Evidente que o Ministério Público vai ser ouvido, e é importante, né, que durante a investigação criminal e quando for celebrar, eu como delegado de polícia, acho que a melhor maneira para eficiência é quando você começar a discutir e conversar com o colaborador, que sempre vai ter que ter um advogado presente, é que você, nas tratativas, comece e vendo a possibilidade que converse com o Ministério Público, né? Você pode entabular, deixar alinhavado e chamar o próprio promotor, né, para poder dar mais segurança ao próprio colaborador, tá? Não quer dizer que você não pode fazer. Pode, você tem essa permissivo legal, você vai pactuar e quem vai homologar e ver os requisitos de validade é o juiz. Então, o que é o ponto primordial dessa nosso vídeo de hoje delegado de polícia pode celebrar acordo de colaboração premiada? Pode. O Ministério vai ser ouvido em parecer? Vai. Agora, resta a questão ele, para ser levado à homologação, o parecer favorável do Ministério Público é vinculante ou não é vinculante? Esse é o questionamento, creio que é principal. Pela ADI 5508, não. Agora, pela decisão posterior, no agravo regimental, eles não receberam, né? Tornaram sem efeito a decisão que homologou um acordo de colaboração premiada, celebrado, né? Em desconformidade com a manifestação do MP, do MPF. Então, vamos aguardar. Mas o ponto principal, pode o delegado de polícia celebrar acordos de colaboração premiada? Pode. Acordos de colaboração premiada estão previstos apenas na Lei 12.850? Não. E outra, a sexta turma, pega essa aqui que é importante. A sexta turma do STJ, ele entende, inclusive, que é cabível esse acordo de delação premiada, por exemplo, em quaisquer crimes, não necessariamente que seja caracterizada uma organização criminosa, mas em qualquer crimes cometidos em concursos de agentes, tá bom, pessoal? Veja aqui, ó, deixa eu ver aqui, sexta turma, acordam no HC 582678, que inclusive gerou essa decisão paradigma aqui. Ó. Acordo de delação premiada é cabível em qualquer crime cometido em concursos de agente para a sexta turma do STJ. Então, pessoal, basicamente é isso. Não vou tratar, claro, tem várias disciplinas no artigo 3
e depois com o pacote anticrime disciplinou a forma com que é feita, as garantias ao colaborador, ele tem que confessar, ele abre mão do seu direito ao silêncio, da não autoincriminação, enfim. Mas isso é objeto para outros vídeos. O principal aqui é falar sobre a colaboração premiada, sobre esse instituto, né, um deles da delação, e essa legitimidade para o delegado de polícia celebrar esse acordo de colaboração premiada, perfeito? E trazendo aqui como exemplo, por conta da decisão de hoje, que foi homologado o acordo feito com o senhor Mauro Cid, trouxe à baila esse questionamento e eu trouxe aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Por favor, se inscreva, é gratuito, deixe seu comentário, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e eu deixo um abraço aqui até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado!